Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Building the Future, neste dia dedicado à educação. A sessão que vamos ter agora vai ser uma sessão dedicada a um tema que está muito em voga na atualidade e muito importante, que tem a ver com a utilização de informação, com a transformação digital, com base na informação, com base nos dados que nós temos distribuídos por tantas fontes de informação dentro e fora das organizações. O objetivo desta sessão é perceber como é que essa transformação pode ser feita tirando partido de tudo o que é ensinado nas faculdades, tirando partido da educação e como esse papel é fundamental nos estudantes que hoje em dia estão a tirar a sua formação e que vão entrar no mercado de trabalho. Eu trouxe aqui um pequeno gráfico que eu julgo que demonstra bem os desafios que nós temos pela frente quando falamos de transição digital e quando falamos do papel da informação nas organizações. Este é um estudo da McKinsey e, como vocês podem ver, em segundo lugar está como um dos principais desafios ou barreiras na adoção da tecnologia da analítica, seja machine learning, seja inteligência artificial ou seja mesmo business intelligence. E sem dúvida alguma que um dos pontos fundamentais é a necessidade de talento, é a necessidade de competências nesta área. E, portanto, esta sessão traz dois excelentes exemplos para percebermos como é que as universidades, como é que as faculdades estão a contribuir para a formação e para a geração de competências dentro dos estudantes que hoje em dia se estão a formar e que vão entrar no mercado de trabalho. Obviamente que isto não é apenas o único desafio, existem outros, eu destaco aqui também só mais um a título de referência, que tem muito a ver com a estratégia e, portanto, não estamos só a falar de competências técnicas, estamos também a falar de competências de liderança, estamos a falar de visão, são também competências muito importantes quando endereçamos este tipo de soluções. E nesse sentido, eu vou introduzir o nosso distinguido painel, que é constituído por dois professores, o professor Federico Frattini, que vem do Politécnico de Milão, uma universidade com mais de 300 mil estudantes, como vocês vão ver durante a sessão dele, e que no fundo partilha um pouco o papel da inteligência artificial em escolas mais executivas, com uma vertente menos tecnológica, mas também bastante importante, e no fundo como é que são alavancadas essas competências para quem toma decisão, como é que pode usar essa informação. O professor Miguel de Castro Neto, que é subdiretor da nova IMS, portanto uma faculdade dedicada especificamente à análise e gestão de informação, com um dos melhores mestrados do mundo em Business Intelligence, e que vai partilhar aqui também muitos dos projetos, sejam de investigação, seja de ligação à sociedade, com múltiplas entidades, em particular na área das Smart Cities, também para perceber um bocadinho o papel dessas competências técnicas depois no desenrolar desses projetos. E, portanto, eu agradeço imenso aos dois esta partilha. Vou passar em primeiro lugar ao professor Federico Frattini para ele partilhar a sua experiência no Politécnico de Milão e de seguida, para não perdermos mais tempo, passamos diretamente à apresentação do professor Miguel de Castro Neto também connosco. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade para partilharem connosco a vossa experiência. Hello everyone, this is my presentation on data analytics and artificial intelligence enabled innovation in universities and business school. I am a professor at Politecnico di Milano, which is the largest and most respected technical university in Italy, with around 43,000 students and more than 1,400 professors and lecturers active in the different fields of design, architecture, and engineering. I'm also the dean of the Business School of Politecnico di Milano, which is called MIP, which sees as shareholders on top of Politecnico di Milano the companies that you see in this picture. And at the business school, we have been working a lot over the last few years on the application of data analytics and AI to education, which is a field ripe for further developments in the future, as these data clearly show. Some statistics and reports says that artificial intelligence in US education will grow around 50% from 2017 to 2021, and investment in artificial intelligence worldwide will be growing on average 43% per year between 2018 and 2022. And this will place education at the third place among the sectors with the highest growth of investment in this technology.
We did a research 2 years ago on the most promising applications of data analytics and artificial intelligence in the operations of universities and business schools. And you can see these applications in the picture mapped along the different phases of the value chain of a typical university and business school. You can see that analytics and AI can be both useful to support primary activities of a university and support activities. Among primary activities, we have mapped applications in the field of marketing and recruitment, such as personalized program recommendations, in the area of course delivery, in areas like personalized learning, learning games and simulation, virtual learning assistants. There's a lot of applications also going on in the area of career services and professional developments, like automated skill assessments and career path predictions. And AI can also have a lot of applications in the field of alumni services, and in particular in long life learning and skill certifications. AI can also help improve the efficiency of several support activities that universities and business schools run every day, like program design, learning analytics, automatic grading, speak recognitions, and intelligent video management. Of course, these different applications have varied degrees of maturity. With some of them, that are already in place, and we call them mature applications. Some are emerging applications, so with at least 2-3 years of time that is needed before they can become a reality. Other applications are a little bit more embryonic, and so will take at least 4 or 5 years to turn into practical applications for universities and business schools. We have been launching a experimental project 2 years ago, which is called Flexa. It's a digital platform which combines multiple applications of data analytics and artificial intelligence, the ones that you see highlighted in red in this picture. More in detail, Flexa is a personalized continuous learning platform which features the latest Microsoft artificial intelligence tools, and it's designed to be a digital mentor for our students and for our alumni, providing 3 main categories of services. First of all, Flexa allows to take assessments of the skills of our students and to identify gaps in their skill profile, given the career aspirations that our students have. And based on these results, Flexa provides recommendations of digital contents, courses, and other learning opportunities that can help our students fill their skill gaps. And these recommendations are tailored to the needs of each of our students and alumni, taking into account also, for instance, the time they have available every day and every week for their lifelong learning. It also provides a number of opportunities to stay connected with other peers in the school, and it also creates a bridge between our talents and employers and recruiters that are on the platform and can be recommended by Flexa what are the best profiles in our talent bank to fit some of their job positions that are currently open. So it's an example of multiple applications of artificial intelligence to several of the different areas of activity of a business school. And over 2021, our plan will be to extend the application of this platform to the entire community of alumni of Politecnico di Milano. The interesting thing in Flexa is that it incorporates a huge number of sources of contents and learning opportunities. So on Flexa, our students can access not only the digital contents from our business school, but it also tags and uses courses from all the
MOOCs platform available online, publishers like Financial Times, New York Times, other business schools like MIT's Sloan Management School and Harvard Business Schools. So it's a real ecosystem of contents that are tagged and used by the artificial intelligence algorithm on which Flexa is based to provide the best and most updated recommendations. So thank you very much for your attention. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite para estar convosco nesta sessão de mais um Building the Future, um evento que marca de facto a nossa agenda anual no que toca à tecnologia e aos múltiplos efeitos que ela hoje tem na nossa sociedade e fundamental para o nosso desenvolvimento. Eu chamo Miguel Castro Neto, sou diretor da Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa e nós somos uma escola que efetivamente desenvolve a sua atividade no campo da gestão da informação e da ciência dos dados, oferecendo formação com frente de grau, formação para executivos na área precisamente da inteligência artificial, da utilização de modelos preditivos, prescritivos para suportar a tomada de decisão nas mais diversas áreas da nossa sociedade. Eu hoje vou partilhar convosco um bocadinho o que nós temos vindo a fazer na área das cidades inteligentes. E porquê que nós vamos focar esta intervenção na área das cidades inteligentes? Nós hoje temos um desafio absolutamente extraordinário, que é muito reforçado também pelo contexto da pandemia em que vivemos, em que, de facto, as cidades têm aqui assim um papel fundamental no desenvolvimento dos países, na garantia de qualidade de vida dos cidadãos, não apenas porque hoje já vive 50% da população em cidades, mas também porque é onde nós geramos a grande parte da riqueza, 80% do produto interno bruto global é gerado nas cidades, ocupando uma pequena superfície da Terra. E isso faz com que, objetivamente, nós temos aqui uma concentração de pessoas, de atividade, de produção de reconhecimento, de cultura e de riqueza, que coloca sob pressão a governação destes espaços. Esta tendência é ainda mais reforçada por um fenómeno de urbanização que está hoje em curso e prevemos que em 2050 teremos 70% da população mundial a viver em áreas urbanas e se já hoje as cidades produzem 50% dos resíduos globais, consomem praticamente 80% da energia e produzem sensivelmente 60% dos gases com efeitos de estufa, se esta tendência continuar, é nas cidades que nós temos de vencer um dos maiores desafios que o mundo enfrenta, que é a emergência climática, a transição energética, a evolução para uma economia circular, e esses são hoje os desafios que nós enfrentamos. Tanto mais que nos próprios nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, nós encontramos um Objetivo 11 que se dirige objetivamente às cidades e comunidades sustentáveis, com 4 ambições, uma delas, obviamente, a sustentabilidade, mas também a inclusão, a garantia de que as respostas que são dadas incluem todos, a segurança de pessoas, de bens e a resiliência, a capacidade de nós enfrentarmos fenómenos extremos, como é aquele precisamente que nós vivemos e onde nós já constatamos que as cidades, digamos assim, mais maduras em termos de inteligência urbana têm conseguido proativamente propor respostas mais capazes de responder aos anseios e à necessidade dos cidadãos e das empresas. E é neste quadro que está também em linha com o que são os grandes desafios que a própria Comissão Europeia desenha para o próximo quadro comunitário de apoio, que é, nomeadamente, no contexto do Green Deal até 2050, a Europa ser um ambiente climaticamente neutro e no âmbito do Horizonte Europa nós conseguimos em 2030 termos 100 cidades que são climaticamente neutras. Nós, de facto, há uns anos, a esta parte, apostámos neste desafio da inteligência urbana e olhámos para ele como é que a tecnologia, como é que as capacidades analíticas, tirando partido da crescente capacidade de recolher dados e da tecnologia ao nosso dispor, que hoje nos permite fazer uma analítica de uma forma muito mais acessível e distribuída, nos pode alterar o paradigma de planeamento e gestão dos espaços urbanos, visando construir as ditas cidades inteligentes e sustentáveis. E para o fazer, nós acreditamos que este processo de transformação digital em curso é muito mais do que apenas nós
alterarmos os nossos processos para tirar partido da tecnologia, é uma verdadeira revolução, porque o contexto da transformação digital expande as fronteiras de possibilidades e nós hoje somos confrontados com um potencial de facto promovermos uma inovação disruptiva da realidade das cidades, de envolver os cidadãos na governação das mesmas, de desenvolver novos modelos que possam promover serviços e infraestruturas mais bem geridas e capazes de responder aos desafios, quer da emergência climática, quer de uma melhor eficiência na utilização dos recursos, e tudo isto só é possível graças à tecnologia que nós temos hoje ao nosso dispor e que, na realidade, faça uma evolução para a cloud. Nós temos hoje serviços cognitivos acessíveis através da internet e qualquer um de nós pode, de facto, construir uma nova solução e colocar em prática uma ideia que tenha, porque a tecnologia está disponível e pode, de facto, conduzir a uma mudança muito significativa do contexto em que vivemos. E isto tudo para nós, enquanto Nova Information Management School, é em grande medida alavancada pelos dados, muitas vezes referidos como o petróleo do século XXI, mas são mais do que o petróleo do século XXI, porque nós não os consumimos quando os utilizamos. E, portanto, os dados são também eles próprios um recurso renovável, como o sol, em que nós podemos usar infinitamente os dados para construir novas soluções, novos produtos e novos serviços. Dito isto, este quadro levou a que nós, na Nova Information Management School, tivéssemos criado o Nova Cidade, o Urban Analytics Lab. O que nós quisemos fazer foi construir um espaço em que, tirando partido do ensino, da investigação, das atividades que desenvolvemos com a sociedade, nós contribuíssemos de forma efetiva para esta mudança de paradigma do planeamento e gestão das cidades, do nosso ponto de vista alicerçado na chamada analítica urbana. Como é que nós podemos utilizar os dados para alterar este modelo de planeamento e gestão e disponibilizar às cidades novas ferramentas, novas soluções. E isto foi um caminho que fizemos. Nós estabelecemos protocolos de colaboração com cidades, nós começámos a trabalhar com comunidades intermunicipais e com a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses, desenvolvendo um conjunto bastante diverso de projetos de diversa natureza e que envolvem, ao fim e ao cabo, 3 grandes áreas. Uma, que é aquela que é a nossa natureza enquanto universidade, que é produzir conhecimento, e, portanto, temos projetos de investigação. Temos uma segunda área, que é de capacitação, e, portanto, nós temos uma oferta de formação, quer na área do ensino mais, digamos, formal de pós-graduações, mas também de formação para executivos, de ações mais de capacitação técnica na utilização de tecnologia e, por último, atividades que promovam, digamos assim, o outreach. Como é que nós podemos envolver e sensibilizar todo o ecossistema da inteligência urbana, desde os municípios, às comunidades intermunicipais, às comissões de coordenação regional e as próprias empresas e a academia que atuam neste setor, para nós partilharmos mais conhecimento. E partilhava agora só alguns exemplos do trabalho que nós temos vindo a desenvolver. Por exemplo, no Outreach, digamos assim, a nossa bandeira é uma atividade que nós desenvolvemos já há 4 anos a esta parte, que é o chamado Smart Cities Tour, em que, em parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, várias empresas que apoiam esta iniciativa, e quer o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, quer o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, nós percorremos o país e organizamos um evento em cada uma das regiões do país com uma determinada temática, onde nós partilhamos boas práticas e promovemos o encontro da academia, das empresas e do território, dos municípios, para nós, efetivamente, conseguirmos caminharmos em frente e todos percebermos quais é que são as melhores soluções, o que é que um determinado município está a fazer, o que é que uma determinada empresa está neste momento a oferecer, ou o que é que as universidades estão a investigar no contexto da inteligência urbana. E 2019 foi um ano atípico, portanto tivemos que converter o nosso Smart Cities Tour de uma atividade face a face para uma atividade online, mas de facto foi uma experiência, mais uma vez, em que foi possível verificar que a transformação digital não está no terreno e permite-nos prosseguir e conseguirmos concretizar. 2021 temos um novo desafio, esperávamos e esperamos ainda ter já encontros face a face, mas provavelmente ainda teremos que começar o online. 2 apenas exemplos do que nós fazemos na área do ensino, uma pós-graduação em Smart Cities,
que tem vindo a funcionar, e uma formação para executivos, algo mais curto, objetivo, em que, ao contrário da pós-graduação em Smart Cities, este programa de formação avançada funciona no terreno, ou seja, se um determinado território, um município ou uma comunidade intermunicipal quiser realizar este programa, somos nós que vamos lá, digamos assim, desenvolver o programa e não o contrário. Na área de investigação, temos vindo a fazer uma evolução muito interessante, porque nós começámos por ter projetos que apostavam, digamos assim, numa analítica mais descritiva, de conhecimento dos fenómenos. Este é um exemplo de um trabalho que fizemos com dados da rede das bicicletas partilhadas de Lisboa, uma área que tem tido uma dinâmica de crescimento, como pode-se ver no gráfico acima, de crescente utilização das bicicletas, que a todo não nos parou de surpreender, e tentar perceber este fenómeno e quais são as condições mais favoráveis, como é que nós podemos contribuir para a expansão da rede, etc. Ou seja, trabalho feito muito ainda numa lógica de analítica descritiva da realidade, assim como este segundo exemplo, muito em linha com as preocupações atuais das questões da sustentabilidade, das questões das infraestruturas verdes e o seu papel nas áreas urbanas, em que nós analisamos, com base nos dados abertos de Lisboa, qual é que é o contributo efetivo que as infraestruturas verdes de Lisboa dão no que concerne ao armazenamento de carbono e como é que isso se traduz em valor para nós percebermos onde é que eventualmente temos ou não que investir para colocar mais infraestruturas verdes, se elas estão no espaço público, se estão em parques, se estão em escolas, e portanto perceber um bocadinho como é que as infraestruturas verdes não apenas contribuem para o bem-estar, mas podem dar também um contributo efetivo no que concerne à descarbonização da nossa sociedade. Neste capítulo da investigação, como eu disse, fomos dando uns primeiros passos a desenvolver projetos mais descritivos, mas a partir de certa altura quisemos também fazer o que fazemos bem na nossa escola, na Innova Information Management School, que era trabalhar a área da analítica descritiva e prescritiva. E nesse sentido desenvolvemos um projeto com a Câmara Municipal de Lisboa, em que a Microsoft foi um dos parceiros, charneira. Este projeto não teria sido possível sem o apoio da Microsoft e a tecnologia que coloca ao nosso dispor, entre outros parceiros, em que nós tínhamos como desafio conseguir prever onde é que amanhã o regime de sapadores-bombeiros tinha que colocar as suas viaturas de resposta rápida para garantir que, caso houvesse um acidente que exigisse a sua intervenção, eles conseguissem chegar ao local desse acidente em menos de 5 minutos. E, nesse sentido, nós construímos um pipeline de desenvolvimento de uma solução analítica que começou por conhecer o problema, com base no histórico de ocorrências e outros dados que também enriqueceram o modelo, desde a meteorologia, as características sociodemográficas da cidade, para depois construirmos um modelo preditivo, em que usámos algoritmos de machine learning para conseguir prever onde é que no dia seguinte qual eram os locais com maior risco, com maior probabilidade da ocorrência de acidentes. Cruzámos esses dados com onde é que as pessoas estavam efetivamente usando dados de um operador de telecomunicações, para chegarmos à analítica prescritiva, que era dizer onde é que deveria estar a dita viatura de resposta rápida do regime de sapadores-bombeiros, para garantir que chegava ao local do acidente em menos de 5 minutos, e aí sim já com a introdução da infraestrutura rodoviária, da previsão do trânsito, de alguma intervenção que esteja prevista na via pública, que permitisse antecipar onde é que era. E, portanto, era este o resultado. Foram um conjunto de visuais neste contexto muito suportado por mapas. Nós temos aqui a localização dos regimes dos quartéis de bombeiros, dos cortes de estrada, e conseguimos determinar efetivamente onde é que era a probabilidade de existirem problemas e se conseguiam ou não chegar lá em menos de 5 minutos, e verificou-se que havia locais onde não chegavam em menos de 5 minutos, que é uma resposta ótima de tempo, e o regime de sapador-bombeiros poderia colocar as suas viaturas de resposta rápida de forma distribuída para responder a este desafio, que é de facto bastante relevante. Este foi um dos exemplos que nós já concretizamos. Neste momento estamos na fase final de um outro projeto também de investigação, o Urban Co-Creation Data Lab, que é um projeto financiado pela Comissão Europeia, em que nós tínhamos, mais uma vez, esta lógica de responder a desafios concretos da cidade. E neste caso, a Universidade é a Universidade Nova de Lisboa, e nós temos tipicamente temos vários projetos com a cidade, que é o contexto onde nós estamos, e portanto este projeto tinha como ambição, após identificar 5 desafios concretos
e específicos da cidade de Lisboa, se nós conseguimos ou não construir modelos preditivos que permitiam apoiar a governação da cidade, tentando ter uma postura proativa na gestão dos mesmos. E quais são os desafios que nós abraçamos? O da mobilidade, mais concretamente da micromobilidade, tentar antecipar a procura de bicicletas na rede partilhada gira para garantir que há sempre bicicletas quando alguém quer ir buscar uma bicicleta, para não nos depararmos com aquela situação de chegarmos a uma estação e queremos uma bicicleta e não há bicicletas. Na questão dos resíduos sólidos urbanos, também tentar perceber o fenómeno e tentar antecipar, prever qual é que será a produção de resíduos, para isso também nos ajudar a melhorar quer o planeamento do sistema, quer também fazer uma gestão mais integrada desta dimensão das cidades, que é vital, a sua produção de registros. No campo do estacionamento, tentar compreender o fenómeno do estacionamento ilegal e tentar identificar proativamente e de forma preditiva onde é que poderão ocorrer essas situações para gerir o processo. Um modelo muito interessante de poluição que tem a ver com se existir um problema de contaminação com poluição gasosa, se nós podemos ou não prever a sua dissipação na atmosfera. E isso lembra-me que nestes desafios nós temos também um parceiro que é o Barcelona, o Centro de Supercomputação de Barcelona, porque alguns destes problemas, os modelos preditivos que estamos a construir, apenas conseguem ser corridos se nós tivermos de facto uma enorme capacidade de computação. E por último, um aspecto muito importante que é o crowd management, a gestão de multidões. Hoje em dia a densidade é de facto, por razões até da própria pandemia, é uma dimensão que nós temos muito interesse em conhecer melhor, e aqui assim é tentar perceber como é que determinados fenómenos que acontecem na cidade podem impactar a distribuição da população, a sua concentração, a utilização dos transportes públicos. E, portanto, este projeto, neste momento, nós já temos os modelos praticamente construídos. Vamos passar à segunda fase, que é partilhar estes modelos com outras 2 cidades europeias e testar estes modelos noutras cidades e perceber se, efetivamente, eles respondem não apenas aos desafios de Lisboa, mas podem ser usados noutros contextos urbanos para depois serem partilhados de forma aberta no portal europeu de dados abertos, porque a ideia é que estes modelos usem dados abertos, possam ser utilizados quer por Lisboa, quer por outras cidades e partilhados de forma livre por todas as cidades que os queiram utilizar. E terminava com 2 projetos que arrancaram a meio de 2020, são 2 projetos para nós muito importantes. Um deles é no programa MIT Portugal, que é Climate Driven Technologies for Low Carbon Cities, é liderado pela nós, e a ideia é como é que nós podemos melhorar a governação das cidades, quer em sede de planeamento, quer em sede de gestão, dando resposta aos desafios da emergência climática, tirando partido do enorme potencial que a análise dos dados gerados pelas redes de operadores de telecomunicações podem suportar, obviamente respeitando todas as questões relacionadas com a privacidade e a utilização ética desses dados. Mas não há dúvida que os dados de um operador de telecomunicações podem objetivamente servir para nós conhecermos quais são as preferências, por onde é que as pessoas gostam de andar a pé e com isso conseguir planear melhor os espaços públicos, como é que as pessoas se deslocam e com isso planear melhor os transportes públicos, como é que as pessoas ocupam os edifícios e com isso também planear melhor e conhecer melhor todas as questões relacionadas com a eficiência energética dos edifícios. Portanto, todos os desafios societais que nós enfrentamos hoje e que nós neste consórcio que se reuniu para responder a este desafio, que acreditamos que vamos dar um contributo efetivo para melhorar estes processos, digamos assim, de governação dos espaços urbanos. E outro, no programa Carnegie Mellon Portugal, a que nós também temos o privilégio de participar, neste caso dirigido aos resíduos sólidos urbanos, em que nós estamos a tentar, é um projeto liderado pela Compta, em que nós estamos a tentar tirar partido do blockchain e das criptomoedas, para tentarmos construir um modelo em que seja possível aumentar o envolvimento do cidadão numa recolha seletiva de resíduos mais eficiente, visando, de facto, também, no contexto dos resíduos sólidos urbanos, promover um caminho para resolver um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, na medida em que nós estamos a tentar arranjar aqui uma forma de positivamente
promover a adoção de comportamentos mais sustentáveis por parte dos cidadãos, mas neste caso em concreto o projeto é uma aplicação maior porque envolve toda a cadeia de valor da produção de resíduos, da sua recolha, do seu transporte e do seu tratamento, visando a melhorar a eficiência do sistema no seu todo. Estes são alguns dos exemplos que gostava de partilhar convosco, quer em sede de outreach, de ensino e de investigação. Se quiserem conhecer melhor o que nós fazemos na Nova Cidade, tem aqui o endereço web. Se quiserem conhecer o que a Nova IMS faz no contexto da gestão de informação, visitem-nos, contactem-nos, teremos todo o gosto em colaborar, em encontrar novos projetos, novas formas de colaboração, porque acreditamos que de facto vivemos num mundo, até como o título da nossa sessão diz, de democratização. Nós hoje temos tecnologia ao nosso dispor, o desafio é nós de facto termos também as competências para conseguirmos em conjunto construir este mundo novo que já é hoje uma realidade. Muito obrigado.